Ailone Alves. Meus amigos da web, um grande abraço. Mais um vídeo aqui do canal Ailone Sérgio, o canal de entretenimento do YouTube e da internet. Hoje aqui eu vou contar um caos caipira do sertão goiano. O vigilante noturno mentiroso. Eu vou contar esse caos agora. Inclusive esse vigilante, nas mentiras dele, ele via a onça pintada e também a onça preta da perna torta no seu serviço, tá certo? Mas antes de eu poder falar desse assunto aqui é o seguinte: se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho. Clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos. Então é o seguinte, hoje eu quero contar uma história, o seguinte: durante muitos anos da minha vida eu trabalhei de mecânico de caminhões da linha Mercedes-Benz, aqui na minha cidade de Jataí, Goiás, e também em algumas cidades aqui do sudoeste goiano. A história que eu vou contar hoje é o seguinte: eu arrumei um serviço em uma cidade que eu não vou falar o nome, que não é minha cidade aqui de Jataí, Goiás, é uma cidade aqui do sudoeste goiano. É uma empresa de calcário. Essa empresa, o que acontecia? Eles pegavam aquela pedra de calcário, colocavam o explosivo, dava um tiro com o explosivo, e aí a pá carregadeira pegava aquelas pedras, colocava no caminhão, o caminhão levava lá para o local apropriado, né? Colocava as pedras para secar, aí colocava aquelas pedras calcárias no britador, aí virava calcário. A minha função, que eu fui contratado pelo Ismael, era o seguinte: para me ser mecânico lá, fazer manutenção. Quando eu cheguei lá, eu falei para o Ismael: eu só sei fazer a manutenção de caminhões Mercedes-Benz. Ele falou para mim: aqui tem pá carregadeira, trator, esteira. Falou: o básico você vai aprender. E dessa maneira foi feito. Eu comecei a trabalhar lá, fazendo a manutenção de caminhões Mercedes-Benz. E também comecei a mexer com pá carregadeira. Pá carregadeira lá, alguma coisa simples. Trocar, por exemplo, uma mangueira de hidráulico que estourou. Trocar uma bomba de erguer a pá da carregadeira. Às vezes trocar uma junta de cabeçote. Coisa mais simples, né? E aí, como eu estava fora da minha cidade, lá tinha na época um alojamento, onde o pessoal de fora ficava alojado. Então eu fiquei no alojamento, alojado lá, e lá eu conheci o Paulo das Botas. O Paulo das Botas era um vigilante noturno que chegava na parte da noite. Na parte da noite ele chegava por lá para assumir o seu posto de vigilante noturno. E aí, o Paulo das Botas, no outro dia, como eu morava lá, tinha um alojamento que eu morava lá, e aí escutava as histórias do Paulo das Botas. O Paulo das Botas falava que naquela noite passada ele viu uma onça pintada. Quando estava de noite, ele estava andando lá, a área era bem grande lá do calcário, e aí ele andando por lá, viu uma onça pintada. Como essa região é do sertão mesmo, sertãozão goiano, muita gente acreditava naquilo, que realmente ele tinha visto a onça pintada. Outro dia, o Paulo das Botas falava que viu a onça preta da perna torta. Essas histórias sempre se repetiam. Muita gente acreditava nessas histórias contadas pelo vigilante noturno mentiroso que contava essas histórias. No sertão goiano, no sudoeste goiano, eu trabalhava lá de mecânico na parte do dia, e à noite, como tinha um alojamento, eu tinha que ficar por lá alojado. Então vamos falando um pouco dessas histórias. Então um dia eu comecei a fazer amizade com o Paulo das Botas. Um dia eu estava lá no alojamento, ele chegava lá por volta das 19 horas. Aí a gente começou a conversar, e o Paulo das Botas, na parte da noite, o que ele fazia? Ele saía lá
do serviço dele, que era vigilante, sumia. Só chegava no outro dia na hora de ir embora. Sempre ele fazia isso. Ele tinha uma folga por semana. A folga dele no final de semana arrumava alguém para tirar a folga para ele. Ele era o vigilante noturno titular. Todos os dias à noite ele saía. E eu nem para poder, como eu sou um cara que não gosta de ficar dedando os outros, eu podia ter chegado na direção e falado para ele, mas eu falei, não vou mexer com isso não, deixa o Paulo ganhar o dinheiro dele. Aí um dia o Paulo das Botas me chamou, falou, vamos mais eu ali, pra você ver onde é que eu vou. Você vai aonde, Paulo? Todo dia você sai de noite, falou, vamos comigo que você vai ver. E como a cidade do interior goiano, uma cidade pequena, aí eu saí, mas o Paulo das Botas à noite, e aí o Paulo das Botas, sabe onde é que ele ia todas as noites? Ele ia numa casa de moça-dama que faz aquilo em troca de dinheiro. Então eu descobri que o Paulo das Botas era um vigilante noturno malandro. E todas as noites ele fazia isso. Eu fui apenas uma vez, que eu fui para saber, que ele me convidou para poder ver onde é que ele ia, né? E aí fui essa vez. E toda noite era desse jeito. A hora que dava por volta das 20, 21 horas, o Paulo das Botas pegava, sumia na braquiara. Só aparecia no outro dia. Aí no outro dia, rapaz, no outro dia, o Paulo das Botas contava para o pessoal que chegava na parte da manhã, essa noite eu vi uma onça pintada. Sabe onde é que tem aquelas pás carregadeiras ali, estacionadas lá embaixo, lá longe? Lá tem, por exemplo, a Mística 75, tem a Case W20, estacionadas lá. Lá a onça pintada estava essa noite. Aí na outra noite, o Paulo das Botas, ele via a onça preta da perna torta. Todo dia ele estava vendo uma onça, rapaz. E o pessoal, algumas pessoas já começaram a duvidar desse negócio, dessas onças tá todo dia lá. Você não via a pegada das onças. Procurava pro Paulo e falou, mas não tem nenhuma pegada da onça. Falou, não, isso aqui é porque lá como era um lugar de areia, ele falava assim, não, o vento carregou as pegadas da onça pintada, da onça preta da perna torta. E ali eu fiquei trabalhando naquela empresa, trabalhando. Eu nunca quis dedurar o Paulo. Nunca quis fazer isso, né? Contar ali a verdade que acontecia. Nunca quis fazer isso. O tempo foi passando e o Paulo das Botas, toda noite, ele saía por volta das 21 horas. Ele chegava às 19 horas, ele cascava fora na braquiara. E aí, ele só chegava no outro dia. E contando a mesma história, todo dia ele estava vendo onça. Um dia ele viu o tal do Caipora, que conversou com o tal do Caipora lá, e todo dia era uma história diferente. Mas a mentira tem perna curta. O que aconteceu? Lá eram dois donos, que era daquela empresa. Os donos eram multimilionários. O que é milionário? Quando você consegue alcançar 1 milhão uma vez, você é milionário. Quando você consegue alcançar 1 milhão muitas vezes, é multimilionário. É o caso dos donos. Os dois, tanto um como o outro, eram multimilionários. Pensa nos caras que tinha a moeda, tinha a grana. E aí o que aconteceu? Um desses donos, eles eram lá da cidade de São Paulo, para fora lá, eles sempre vinham aqui, ficavam uma semana, 3 dias e iam embora. E quando o dono estava aqui, que o Paulo sabia, ele ficava a noite inteira lá, fazendo o seu serviço de vigilante. Quando os donos iam embora para São Paulo, eles demoravam às vezes 15 dias, 20 dias para poder voltar aqui, é onde o Paulo das Botas saía na parte da noite. E aconteceu um dia o seguinte, um dia um dos donos tinha uma caminhonete, a caminhonete desse, e ele estava vindo de São Paulo para cá, e aí a caminhonete quebrou. Eu não sei se ele ia daqui de Goiás para São Paulo ou se ele estava voltando. Eu estou achando que ele estava aqui e ia embora para São Paulo. Aí de repente a caminhonete dele deu um problema sério no motor, parece que fundiu o motor. E aí
O que ele fez? Lá, como lá onde eu morava, lá tinha um alojamento, vários quartos no alojamento, o dono resolveu pegar, na parte da noite, ele resolveu pegar uma carona, ou um táxi, não sei o que foi, e chegou lá na parte da noite. Quando ele chegou lá, cadê o vigilante noturno Paulo das Botas? O dono chegou lá para poder pegar um pouso lá no alojamento, que tinha um alojamento com vários quartos, né? Eu tinha meu quarto, tinha outros quartos ocupados. E aí ele chegou lá, um dos donos, e não achou o vigilante noturno mentiroso. E a casa caiu. E ele acabou demitindo esse vigilante noturno. Então hoje aqui eu contei um caos. E eu agora estou contando aqui no meu canal causos caipiras aqui do sertão goiano. Como eu tive ali as minhas andanças aqui no sertão goiano, eu tenho muitos causos para poder contar. Eu até criei uma playlist somente com esse nome, né? Causos do Sertão Goiano com a Ilone Sérgio, tá certo? É o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então, se você não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho. Clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos. Eu quero te falar também o seguinte, no meu canal aqui eu tenho a aba membro de membros. Você pode clicar nessa aba e tornar-se membro para poder ajudar esse canal a melhorar. Eu tenho um plano a partir de R$ 9,99. Com esse plano, um valor simbólico, você já vai ter alguma regalia. Eu tenho vídeos exclusivos, aliás, vídeos exclusivos para membros, que eu vou falar daqui a pouco. Mas nesse plano você não vai ter vídeo exclusivo para membro, mas tem vídeos programados para daqui a 7 dias. Os membros, mesmo no plano simples, já vão ter acesso ao conteúdo primeiro, antes desse conteúdo aqui do meu canal se tornar público, certinho? Dependendo do plano que você escolher, você vai ter vídeo exclusivo para membro. Então esse foi o tema de hoje aqui. Eu quero te pedir para você compartilhar os vídeos aqui do meu canal. Você pode compartilhar em qualquer rede social que tiver aí, o meu conteúdo. Vamos ajudar esse canal a crescer, a melhorar, tá certo? Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.